E aí galera, tudo beleza? Aqui é Alanson Silva do canal Matemática na Vida Real. Estou trazendo para vocês a resolução da prova de 2015 do Cefet Rio de Janeiro, prova da segunda fase, certo? Prova discursiva. A questão diz assim, ó. Na figura ao lado, considere que o triângulo BCD foi construído do seguinte modo. Sobre a circunferência de centro C e raio igual a 3 cm, tomamos um ponto B, projetamos perpendicularmente o ponto B sobre o raio CA, obtendo o ponto H, e tomamos D sobre AC, de modo que MD seja igual a BN, onde MN são pontos médios de CA e BH, respectivamente. Variando o ponto B, deixa eu baixar aqui, variando o ponto B sobre a parte não pontilhada da circunferência, obtemos diferentes triângulos BCD com área A em centímetros quadrados e altura H em centímetros. A parte negrito do gráfico ao lado indica A em função de H. Letra A. Determine a lei de formação da função que é representada pelo gráfico ao lado. Letra B. Determine a altura do triângulo quando A é igual a 1. Então vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo. Ó. Ele está dizendo aqui. Você tem essa figura, certo? Aí eu tenho o seguinte aqui. Ó. Ele diz que isso é um círculo de raio 3, beleza? 3 centímetros. Tomamos o ponto B na circunferência e projetamos perpendicularmente sobre o raio CA, obtendo o ponto H, certo? Tomamos D sobre AC, o D está aqui, ó, sobre o segmento AC, o raio AC, certo? Obtendo D sobre o ponto AC de modo que MD seja igual a BN. Então, ó, MD, esse pedaço aqui, ó, é igual a BN, é igual a esse aqui, beleza? Onde MN são pontos médios de CA e BH. Então, ó, aqui eu tenho um ponto médio, M é ponto médio de CA, ou seja, de C até M eu tenho o mesmo valor de M até A, ok? Assim como de B até N eu tenho o mesmo valor de N até H, beleza? Ele fala, variando o ponto B, então o que está acontecendo? Esse ponto B aqui ele está girando, tá passeando, entre aspas, nessa circunferência. E quando isso acontece, esse triângulo aqui formado, ele vai modificando. O ponto C é fixo, o ponto D é fixo e o B vai girando aqui. Quando isso acontece, a área desse triângulo varia, assim como a altura. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó. Se esse triângulo tem uma primeira variação, aí vamos dizer que o B, ao invés de estar aqui, ele venha para cá. Ó. Vou colocar o B aqui. Aí aqui é B. Então significa que esse triângulo fica como? Ó? BC até o D, certo? Então a altura desse triângulo, ó, a altura BH, ela vai mudar. Nesse caso aqui, o BH seria aqui, certo? Então a área desse triângulo vai mudando. Ó. Um outro momento, ele pode estar para cá, ó, o B estando por aqui. Você vai ter CB até D, a altura muda. Então esse triângulo está variando aqui, é isso que ele está dizendo. Ó. O B vem para cá também, ó. Pode mudar aqui. Nossa, ficou bastante torta essa. Pode ficar aqui, ó, BC até lá e assim vai, ok? Beleza? Então só para você entender o que está acontecendo nessa variação, para pegar melhor a ideia aqui. Aí ele fala que a variação entre a altura e a área se dá por essa função aqui. E ele está limitando nesse intervalo aqui do gráfico, ó, certo? Do ponto da origem aqui até esse ponto. E ele quer saber aqui na alternativa B, ó, quando a área for 1, qual é a altura. Então, beleza. A gente já vê pela parábola que isso daqui é o gráfico de uma função do segundo grau. Então, a gente vai ter que buscar aqui nesse círculo, certo? Nessa circunferência, uma função do segundo grau, ok? Então, olha só para a gente relembrar. A gente tem aqui pontos médios, certo? E o raio desse círculo é 3. Então, vou colocar aqui só para a figura ficar maior, para ficar mais fácil de trabalhar, ó. Beleza? Então, ó, relembrando, o raio é 3 e eu tenho que esse segmento aqui, o BN, ele é igual ao ND, ó. Ele é igual ao MD. Então, ó, BN é igual a MD, sem contar que o raio do círculo é 3 e eu tenho ponto médio no M e ponto médio no B. Então, pensa comigo. Se o raio é 3, eu posso afirmar o quê?
que o CM, já que M é ponto médio e o CA é raio, aqui vai ser 3 sobre 2, certo? Beleza? E se o N é ponto médio aqui do BH, eu posso dizer o quê? Já que BH é a altura, ó, que esse pedacinho é H sobre 2 e aqui embaixo é H sobre 2, já que é ponto médio, certo? Aí pensa, ó, se o BN é H sobre 2, eu também posso afirmar que o MD é H sobre 2, porque o enunciado diz que eles são iguais. Então repara que a base desse triângulo ficou formada pelo quê? Por 3 sobre 2 mais H sobre 2. Sendo que a altura desse triângulo ela é o quê? Ela é H. Então eu posso afirmar que a área desse triângulo vai ser dada por 3 sobre 2 mais H sobre 2, base, não é? A base dele é 3 sobre 2 mais H sobre 2, vezes a altura desse triângulo, que é H, certo? Isso tudo sobre 2, porque eu sei que a área de um triângulo é dada por base vezes altura sobre 2, certo? Então, ó, isso daqui vai ficar como? A área vai ser 3 sobre 2 mais H sobre 2 é igual a 3 mais H sobre 2. Adição de frações com o mesmo denominador. Você soma os numeradores e conserva o denominador. Vezes H sobre 2. Aí você vai ficar o quê? Distributivo aqui, ó. 3H mais H ao quadrado sobre 2 sobre 2. Então, eu posso afirmar, ó, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ó, que a área é 3H mais H ao quadrado sobre 2 vezes 1 meio, que vai me dar 3H mais H ao quadrado sobre 4. Então, ó, olha a função. A área é igual a H ao quadrado mais 3H sobre 4. Olha a minha função do segundo grau aqui. Beleza? Tranquilo? Que é exatamente o que eu estou procurando. Então, ó, vamos lá na pergunta, na letra A novamente. Ó. Determine a lei de formação da função que é representada pelo gráfico ao lado. Então, você vai ter o quê? Que a função, aqui na letra A de H vai ser igual a H ao quadrado sobre 4 mais 3H sobre 4. Beleza? Essa é a alternativa, o item A. Tranquilinho, só você enxergar aqui no círculo. Aí, ó, na letra B ele pede, determine a altura do triângulo quando A é igual a 1. O que você precisa fazer? Você precisa simplesmente substituir ali. Ó, na letra B, ele quer saber quanto vale H para quando você tem A igual a 1. Então, você substitui simplesmente. Vai ficar, ó, no lugar do A, 1, vai ficar 1 é igual a H ao quadrado sobre 4 mais 3H sobre 4, certo? Beleza? Então, ó, esse 4 vai multiplicando, certo? Vai ficar o quê? Ó? 4 é igual a H ao quadrado mais 3H, beleza? 4 é igual a H ao quadrado mais 3H, para ficar bonitinho aqui. Então, ó, o 4 vem multiplicando. Agora é uma equação do segundo grau. Ó. H ao quadrado mais 3H menos 4 é igual a zero. Aí você pode fazer de duas formas. Ou você faz a famosa soma e produto, ou você faz Bhaskara aqui. Eu tenho que a soma das duas raízes vai ter que dar menos 3, né? Que é menos B sobre A. E o produto das duas raízes tem que dar C sobre A, que é menos 4. Ou seja, eu estou procurando dois valores que, quando somados, resultam em menos 3 e, quando multiplicados, resultam em menos 4. Então, quais são esses valores? Menos 4 e 1. Ó, menos 4 mais 1, menos 3. Menos 4 vezes 1, menos 4. Como a altura não pode ser negativa, eu excluo esse menos 4. Lembrando que numa prova discursiva você argumenta, tá? Você coloca, ó, como H, como a altura, ou melhor, para ficar mais bonitinho. Deixa eu apagar aqui. Você pode argumentar assim, ó. Como H
é a altura do triângulo, não pode ser negativa. Logo, h igual a 1. Certo? Então, ó, como o h não é a altura do triângulo, ela não pode ser negativa, h é igual a 1, certo? Então, assim, você exclui uma das soluções e pega uma delas. Sempre que você fizer uma prova discursiva, procura, quando você tiver uma equação de segundo grau, que você vai eliminar uma das raízes, dizer na prova por que você está eliminando uma das raízes, certo? Até para você se precaver de você não estar eliminando uma raiz errada. Quando você está trabalhando com geometria, geralmente você vai eliminar sempre a negativa, certo? A raiz negativa quando tiver. Mas se for uma questão algébrica, nem sempre a argumentação é essa daqui. Então é bom você deixar a argumentação na prova para o corretor saber que você entendeu aquilo ali mesmo e você não correr risco de perder alguns décimos de desconto, coisa do tipo. Beleza? Deu para entender a questão? Tudo tranquilinho? Então já sabe, né? Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Qualquer dúvida, comenta aí que eu vou tentar explicar de uma outra forma. Vou tentar sanar suas dúvidas. Gostou, curte e até a próxima, galera. Fui!